Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Amém. Até aqui, amados, os irmãos podem sentar-se, por gentileza. O rei Davi foi o homem que escreveu esse salmo. O Salmo 51 é uma oração a Deus. Uma oração que Davi fez a Deus logo após ele ter sido confrontado com o seu pecado. Vocês sabem que Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi era conhecido como um homem que tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus, que agradava a Deus no que ele fazia e no que ele pensava também. Mas na sua vida, ele cometeu um deslize, um grave pecado de adultério e de assassinato. E ele tentou ocultar aquilo, e tentou viver como se nada tivesse acontecido. Até o dia que o profeta Natã, homem de Deus, chegou diante de Davi e confrontou Davi com o pecado que ele estava escondendo de todo o povo. E Davi, confrontado com o seu pecado, em profundo arrependimento, ele ora ao Senhor este salmo, que é o Salmo 51. Nós lemos até o versículo 15, mas o salmo vai até o 19. Eu li até o 15, porque até o 15, o salmo é de fato uma oração. Do versículo 16 ao 19 é mais que uma orientação didática a respeito do que Davi estava falando. E nessa oração de Davi, ele tenta voltar a ter com Deus a intimidade que ele havia perdido por causa do seu pecado. Davi tinha uma profunda intimidade com Deus. Davi perguntava para Deus: Senhor, eu devo ir por aqui ou por ali? Senhor, eu devo fazer isto ou fazer aquilo?
e Deus sempre lhe respondia. Todas as orações de Davi eram respondidas por Deus e respondidas rapidamente. Davi tinha uma profunda intimidade com Deus. Mas na sua caminhada, Davi perdeu essa intimidade por causa do seu pecado. E na oração que ele faz, que é o Salmo 51, Davi, ele aqui tenta retomar essa intimidade. E nesta oração há 3 passos, que nós entendemos também que são 3 níveis de uma vida cristã, para que nós cheguemos mais perto de Deus. É possível você ter uma vida mais íntima com Deus. É possível que você seja atendido por Deus nas tuas orações. Lembrando que nem sempre a resposta de Deus é sim. Nem tudo que você pedir a Deus, Ele vai atender você, porque Ele sabe a hora certa de lhe dar alguma coisa. E quando recebemos alguma coisa antes da hora, o que era para ser bênção, se torna maldição. Uma pessoa que não está preparada para receber uma grande soma em dinheiro, se ela tiver dentro dela soberba, orgulho, esse dinheiro se torna uma armadilha na sua vida. E ela se torna arrogante e acaba se afastando das pessoas por conta do dinheiro. Uma pessoa que não tem humildade, não está preparada para um cargo de liderança, principalmente na casa de Deus. É por isso que alguns dizem, você quer conhecer alguém, basta dar para ele dinheiro ou poder. E você vai conhecer se essa pessoa é de fato humilde, simples, amiga, sincera. Porque infelizmente, quando o homem não está preparado, o dinheiro, o poder, muda a sua cabeça. E nós podemos ter uma intimidade com Deus. Podemos falar com Deus e ouvir a Deus. Ouvir Deus falando conosco, ainda que seja em nosso coração. Podemos ter uma intimidade de você se emocionar por sentir a presença de Deus perto de você. E eu espero que você já tenha passado por momentos assim. Por momentos de intimidade profunda com Deus. Em que você não conteve as lágrimas, por você estar experimentando a presença de Deus na tua vida. Saiba que essa presença de Deus, que pode ser que você tenha até saudades dela, saiba que esta presença de Deus, ela não está longe de você. Ela pode ser retomada ainda hoje, ainda nesse culto. Porque quando Davi, ele orou o Salmo 51, Deus não demorou para lhe restituir a sua presença. Deus não demorou para que fosse retomada a amizade, para que fosse restabelecido um relacionamento de intimidade que Deus quer que você tenha também com Ele. Você pode ter uma vida de mais intimidade com Deus. Será que você quer? Quantos querem mais intimidade? Digam amém. Amém. Essa oração de Davi, ela pode se resumir do versículo 1 até o versículo 15. A oração de Davi pode se resumir em 3 palavras, que representam também 3 níveis ou degraus na vida cristã, que nós precisamos subir. E eu pergunto desde já, em que nível você está? Cada uma das 3 palavras nas quais esta oração de Davi se resume, representam um nível na vida cristã. E você não pode passar para o segundo nível sem passar pelo primeiro. E você não pode chegar no terceiro nível sem que você passe pelo segundo. Uma oração em 15 versículos
mas que pode se resumir em 3 palavras. Se você gravar essas 3 palavras, você pode e deve usá-las em todas as tuas orações. Mas eu espero que você esteja usando cada vez menos a primeira palavra, e menos também a segunda, e cada vez mais a terceira e última. A primeira palavra na qual nós resumimos parte da oração de Davi se encontra do versículo 1 ao versículo 9 do Salmo 51. Todos estes 9 versículos se resumem em uma palavra. Se você pegar qualquer um desses 9 versículos, você vai encontrar, tirando talvez apenas o versículo 6, você vai encontrar Davi pedindo, com várias palavras diferentes, uma única coisa: perdoa-me. Do versículo 1 ao versículo 9, a oração de Davi se resume em uma palavra: perdoa-me. Você pode dizer isso para Deus? Perdoa-me, 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 Senhor. Foi assim que Davi começou a sua oração. Perdoa-me, perdoa-me. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Isso é sinônimo de perdoa-me. Ele prossegue dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele está dizendo: perdoa-me, perdoa-me. Em outras palavras, ele vai elaborando, ele vai encontrando um caminho para dizer para Deus: eu me arrependo do meu pecado, eu lamento pelo meu pecado. O primeiro nível na vida cristã é o nível do arrependimento, é o nível do perdoa-me. Se você não pede perdão a Deus pelos teus pecados, eu lamento dizer, nem cristão você é. Não importa se você tem carteirinha de membro, dá dízimo, oferta, se você não reconhece e se arrepende dos teus pecados, nem cristão você é. Não sei nem o que está fazendo aqui hoje. Talvez Deus tenha te trazido aqui para ouvir isso, para que você reconheça os teus pecados e que você não esteja deixando isso para lá. Como é que Davi lidou com o pecado? Davi lidou com o pecado da seguinte forma: em primeiro lugar, ele assumiu a sua culpa. No versículo 3, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Você também conhece, meu irmão. Você também sabe o que você fez, que Deus não se agradou ou não tem se agradado. Você sabe o que você tem dito, o que você tem pensado, o que você tem sentido e que não agrada a Deus. E que a palavra de Deus, quando você a lê, ela te confronta com isso. E até quando você vai continuar assim? Até quando você vai continuar com o teu pecado diante de você? Todas as vezes que você vai orar, você lembra daquele pecado e fica sem graça diante de Deus. Fica incomodado diante de Deus. A verdade é que o pecado é uma desgraça. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Quando alguém começa a deixar de ler a Bíblia, começa a deixar de orar, começa a deixar de vir na igreja, pode saber, tem pecado não resolvido na vida dessa pessoa. A única coisa que nos deixa sem graça diante de Deus é o pecado.
E eu já passei por isso. De deixar de orar por não querer reconhecer um pecado. E isso é um processo terrível. E só se sai desse processo, em primeiro lugar, assumindo a sua culpa. Em segundo lugar, no versículo 3 ainda, e o meu pecado está sempre diante de mim. Em segundo lugar, decidindo resolver esse problema. Até quando você vai levar isso adiante, esse pecado diante de você? Tira isso do teu caminho. O pecado não está atrás de você, ele está na tua frente. Enquanto você não confessa a Deus e o abandona, ele está atrapalhando a tua vida, impedindo a bênção de Deus. Qual é o pecado que você tem cometido, que tem desagradado a Deus? Reconheça e decida: hoje eu vou tomar uma decisão. Davi reconheceu que o pecado que ele cometia, ainda que você cometa escondidinho, sozinho, Davi também cometeu escondido, cometeu dentro do seu palácio, escondido. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Em toda parte, contemplando os bons e os maus, para lhes retribuir segundo as suas obras. Deus está olhando tudo o que você faz. Não há como se esconder de Deus. Depois desse pecado, Davi reconheceu, escreveu num salmo: se eu subir no mais alto monte, tu lá estás. Se eu quiser me esconder na maior das profundezas, lá tu me encontrarás. Não há como se esconder de Deus. Você pode enganar a todos, pode me enganar, você pode enganar até a si mesmo, mas a Deus você não engana. E se segura aí na cadeira, resista à tentação de ir embora. Porque Deus te trouxe aqui porque Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar, e esse maldito pecado é que não tem deixado isso acontecer. No versículo 4 ele diz: pequei contra ti, dizendo para Deus, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Você não tem sido abençoado? Deus não é injusto nisso. Merecemos a punição, mas o nosso Deus está pronto a perdoar. Ele é rico em misericórdia. E o que Davi faz no Salmo 51 para resolver o problema do pecado é apelar para a misericórdia de Deus. Você não vai apagar os teus pecados fazendo boas obras. Você não vai apagar o teu pecado fazendo penitência, rezando terço. Você só vai apagar o teu pecado através do sangue de Jesus, através da misericórdia de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Não existem vidas passadas, não existe karma. Você não tem que pagar pelos teus erros, porque Jesus já pagou pelos teus e pelos de toda a humanidade. Tudo o que você tem que fazer é dizer: eu reconheço que preciso de Jesus, que preciso do perdão que o sangue de Jesus comprou para mim. E eu preciso que esse sangue me lave deste pecado e confesse o pecado a Deus. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, te lava de toda a iniquidade. Se você tem andado na prática do pecado, se você está se lembrando de algum pecado não confessado, se você tem todas as vezes que você ora a Deus, você precisa começar a tua oração pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. Hoje é dia de você subir de nível. Uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração já há bastante tempo.
Nunca ore assim. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Pecador é quem pratica o pecado. Não amaldiçoe a tua vida. Algumas pessoas, lendo a parábola do publicano e do fariseu, eu vou orar igualzinho o publicano. Calma, gente, não é por aí. Você tem que entender o sentido da parábola. Você quer fazer uma oração boa? Ora segundo o modelo do Pai Nosso. Tem algum pecado? Perdoa-me segundo eu perdoo os que me ofendem. Agora não diga eu sou um pecador. Pecador é o nome que se dá para quem pratica pecado. Você não é pecador, você é cristão. Você é filho de Deus, você é santo pelo sangue de Jesus. Hoje é dia de subir de nível. Se você tem sempre orado, me perdoa todas as vezes, é isso. É pecado e pecado e pecado, não pode ser assim. Na vida do crente, pecado é acidente. Não é uma prática. Não acontece de propósito. Foi sem querer. Então, se você tem orado sempre, perdoa-me. Você tem que subir de nível. E esse subir de nível está revelado aqui no Salmo 51. A partir do versículo 10 até o versículo 12. E como são apenas 3 versículos, eu estarei lendo aqui. Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que Davi está dizendo aqui? Em uma palavra. Nós vimos que do versículo 1 ao 9, a oração de Davi se resume também em uma palavra, que é o primeiro nível que alguém tem que passar para chegar perto de Deus e para que Deus chegue perto de nós. Esse primeiro nível, que se resume em uma palavra, se resume na palavra... O que nós ouvimos? Qual a primeira palavra? Perdoa-me. Diga perdoa-me. Perdoa-me. É uma palavra dirigida a Deus. E a segunda palavra, na qual a gente pode resumir, do versículo 10 até o 12, é a palavra que representa o segundo nível. A palavra é muda-me. Você pode dizer isso? Muda-me. Mais uma vez, muda-me. Feche seus olhos e diga: muda-me, Senhor. Amém. Se você tem orado muito, perdoa-me, 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 é porque você não aprendeu a orar, muda-me, muda-me. Enquanto você não mudar, nada vai mudar. Enquanto você não decidir que precisa se tornar uma nova criação nas mãos de Deus, enquanto você não amolecer o teu coração e se colocar nas mãos de Deus como um vaso amolecido para ser trabalhado nas mãos do oleiro, nada vai mudar na tua vida. O pecado não vai sair da tua vida enquanto você não reconhecer que você precisa mudar. Você não tem que morrer com o temperamento que você nasceu. Você não deve morrer com o caráter com que você nasceu. O seu caráter, a sua personalidade tem que ser transformado pelo poder de Deus. E só Deus tem esse poder. O maior milagre que eu tenho visto não é um cego enxergar, um paralítico andar, um canceroso ficar livre do câncer, um aidético ser curado. Não. Os maiores milagres que eu vejo estão diante dos meus olhos.
são vocês. São essas ovelhas que Deus tem colocado para que eu venha pastorear. E eu também sou um milagre, porque quando eu me lembro do jeito que eu era, e como Deus já tem me tornado, eu digo, esse é o maior milagre. O Senhor ter mudado o meu temperamento, e esse temperamento precisa continuar mudando. Ainda há muito para ser trabalhado na minha vida. E é por isso que eu não canso de orar, Senhor, muda-me. O que você pede em oração para Deus? Você não tem que ficar pedindo coisas materiais, meu irmão, minha irmã, porque Deus sabe que você precisa de tudo isso. Deus sabe que você precisa comer, beber, se vestir, pagar o aluguel, pagar as contas, ter emprego. Deus sabe de tudo isso. Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, ou com o que vão beber, ou com o que vão vestir. Os pecadores é que andam preocupados com isso. Olhai as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, contudo vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olhai os lírios do campo, como se vestem, e eu porém vos digo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um desses lírios. Quanto mais valeis vós do que esses lírios que estão no campo. Você tem valor para Deus, Deus ama você. Deus ama você. Deus não quer você na miséria, não fique preocupado com isso. O que você tem que se preocupar é de se colocar diante de Deus com uma oração. Muda-me, Senhor. Muda-me. Eu preciso ser mudado. Tudo que há em mim precisa ser mudado. Muda-me. Muda o quê? O que tem que mudar? Em primeiro lugar, Davi disse que ele precisava de um novo coração. Um coração puro. Coração puro. Coração puro é um coração que não suspeita mal. Coração puro é um coração simples, inocente. Não ingênuo, mas simples, sem maldade. Sem maldade, sem pensar o mal do próximo, sem querer o mal do próximo. Um coração puro é um coração livre de pornografia, é um coração livre de prostituição, de cenas eróticas. Um coração puro é um coração que não intenta o mal ao próximo, que não maquina coisas más contra ninguém, armadilhas para ninguém. Um coração puro é um coração que tem boas intenções. Davi disse também que ele precisava de um espírito inabalável. Algumas traduções trazem um espírito estável, ou seja, que não seja inconstante. Que não haja uma inconstância. Aqui na igreja você chora, você levanta a mão, você se ajoelha, se prostra, abraça o próximo, abraça o pastor. E quando chega em casa, diante da TV, diante do computador, ou no colégio, ou no trabalho, diante dos colegas, esquece que é crente. Isso é um espírito de ânimo dobre, como Tiago disse. Espírito de ânimo dobre. Eu me lembro de Tiago, que escreveu isso. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Se o nosso coração for purificado, temos que pedir a Deus, dá-me um espírito estável. Eu não quero um dia ser crente e no outro ser pecador. Eu quero ficar firme com Jesus, constantemente. O que eu sou dentro da igreja, eu vou ser dentro de casa, e eu vou ser na rua também.
Aonde eu estiver, eu levarei comigo as marcas de Cristo, a identidade de cristão. Espírito estável. O que mais disse Davi no versículo de número 11? Ele pediu que fosse cheio do Espírito Santo. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Você não vai conseguir isso sozinho, é um trabalho de Deus na tua vida. Todos os dias peça o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver sem Ele. Viver sem Ele é não viver. É se enganar, é perder o rumo, é perder a alegria, é perder a unção. Davi pediu também no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. O que Davi estava dizendo: Senhor, que o meu prazer não esteja nesse mundo, que o meu prazer esteja em saber que eu passarei a eternidade contigo. O meu prazer seja estar na tua presença, Senhor. Que esse seja o meu prazer. Que essa seja a minha alegria. E isso você tem que pedir para Deus. Muda-me, Senhor. O que Deus tem que mudar em você? Os teus gostos. Quando eu me converti a Jesus, eu curtia rock. No primeiro Rock in Rio eu estive. 14 anos de idade. Fui para lá. Lá em Jacarepaguá, não me lembro bem. Não, era... Como era lá? Depois da Barra, Recreio dos Bandeirantes. Longe toda a vida. E eu fui lá com os amigos roqueiros. Usava pulseira de rock, camisa de rock, cordãozinho. Estive lá. Fiquei até amanhecer o dia, porque eu queria ver o Freddie Mercury. Eu queria ver o Queen. E rolando solto, maconha, cocaína, seringa na veia, tudo. Tudo que você possa imaginar. Graças a Deus que eu nunca me contaminei com isso. Na glória de Deus. Mas passava ali, na minha frente, a bitoquinha. Quer? Não, não. Até amanhecer o dia, né? Agora a crente dá 9 horas. Ê, pastor, vamos embora para lá. Dá na hora, pastor. E quando você era do mundo, hein? Ficava até amanhecer o dia na gandaia, é ou não é? Ninguém vai falar é, né? Você não lembra mais, né? Mas para as coisas de Deus é uma luta. Fala para o teu irmão, controla essa carne, meu irmão. Fala para ele, seja espiritual. Davi pediu a Deus, muda os meus prazeres. O prazer que eu tenho, muda esse prazer. Qual é o seu prazer? O que você gosta de fazer? Será que não tem alguma coisa que você goste, que não agrada a Deus? Ah, pastor, mas eu gosto. Eu não estou dizendo que você não gosta. Eu estou dizendo que Deus pode tirar esse prazer de você. O prazer que você sente, Deus pode tirar esse prazer de você. Se há alguém aqui que tem prazer de ver novela, ore para mudar. Senhor, tira esse prazer de mim. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja que novela não leva ninguém a lugar nenhum. É uma perda de tempo, é uma lavagem cerebral. É um convite para que a rebeldia entre na minha casa, a prostituição entre na minha casa, o adultério entre na minha casa, porque é só isso que novela traz. Toda novela é muito adultério. Tem sempre uma personagem que dorme com todo mundo da novela. Toda novela tem um filho rebelde com o pai, e você torce pelo filho porque aquele pai é um velho chato. Toda novela tem uma mulher linda casada com borocochô, e você torce para que ela coloque chifre naquele velho. Os autores são especialistas nisso. Eles fazem você torcer pelo que é errado. Toda novela é assim. Toda novela é isso. Toda novela tem uma pessoa maquiavélica
que você, se encontrar na rua, vai dar uns tapas na cara dela. Geralmente a mulher. Toda novela tem isso. É isso que dá ibope. E tem crente dando ibope para isso. Então ora para Deus, tira esse prazer de mim. Tira esse prazer. O que você gosta de ver na internet? Tem prazer em quê? Eu não vou me aprofundar nisso não, porque eu só tenho mais 20 minutos. O que você vai se aprofundar na internet? O que você fica olhando, gastando o seu tempo? Pede para Deus tirar isso de você. Quando eu me converti, eu tive que orar: Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração, apaga da minha memória Renato Russo, Legião Urbana, tira de mim Paralamas do Sucesso, tira de mim Engenheiros do Havaí. Tudo isso já esteve no meu coração, mas o Senhor me purificou. Eu não lembro, mas eu sabia Faroeste Caboclo de cor, para frente e para trás, de trás para frente. Uma música blasfema, tal de João de Santo Cristo. Por que tem o nome de Cristo ali? Por que tem Jeremias naquela música? E Deus começou a me mostrar algumas coisas. E tem muito crente bobo, às vezes que nasceu em lar evangélico, que fica ouvindo essas bobagens. Coisas que já deviam estar enterradas, agora estão voltando. Ira, uma banda de rock preconceituosa, nazista, voltou a tocar. Está fazendo sucesso de novo. Isso é um absurdo. Porque a música está tão ruim que estão ressuscitando os anos 80. Porque funk não é música, né? É um absurdo isso. E eu pedi a Deus: tira de mim, Senhor. Enquanto você não orar para Deus mudar você, você vai continuar ouvindo as mesmas coisas do passado, vendo as mesmas coisas do passado, e o pior, sentindo prazer nisso. Ore para Deus mudar você. Faça essa oração: muda-me, Senhor. Muda-me. Tira de mim a novela, tira de mim a conversa jogada fora com a vizinha. Que prazer de falar mal dos outros, não é? Tira de mim ficar vendo revista pornográfica, filme pornográfico. Tira de mim ouvir rock do mundo, músicas do mundo. Você tem que usar o teu tempo com sabedoria. O mesmo tempo que você gasta ouvindo uma música do mundo, você poderia ouvir qualquer louvor evangélico que iria te edificar, que vai te abençoar e que vai te libertar também, porque o louvor liberta. Não fique poluindo a tua mente com bobagem. Davi pediu para mudar. Quem tem coragem de pedir para mudar, diga amém. Amém. Esse é o penúltimo nível: muda-me. E ele terminou dizendo nesse nível que ele queria um espírito voluntário. Você sabe o que é um espírito voluntário? Hoje eu fiz um apelo aqui para a campanha Natal Solidário. O que eu espero da igreja? Eu espero voluntários. Vocês não vão ganhar dinheiro por isso. Vocês não estarão ganhando recompensa do homem por isso. Mas aquele que é um voluntário para as coisas de Deus está construindo um tesouro no céu. Quando você se doa na terra, você ajunta um tesouro no céu. É a única forma de você ajuntar um tesouro no céu, é se doando na terra. Como hoje irmãos dessa igreja se doaram para ficar até 2, 3 da tarde na rua, dando quentinha para moradores de rua. E graças a Deus que pelo menos 3 estão resgatados das ruas. Hoje aconteceu isso, para a glória de Deus. Hoje. Porque alguém se doou. Se ninguém tivesse se doado, se ninguém tivesse sido voluntário, estariam lá na rua nessa hora.
mas porque houve voluntários, agora estão num abrigo, tendo que comer, tendo que vestir, tendo onde dormir e principalmente tendo a palavra de Deus que transforma as suas vidas. Aleluia! Tudo porque houve um voluntário. Seja voluntário. Olha para o teu irmão e diz para ele: seja voluntário, meu irmão. Ou melhor, olha para ele e diz assim: vamos ser voluntários? Você só tem a ganhar, meu irmão. E o terceiro e último nível, para que nós verdadeiramente nos acheguemos a Deus e tenhamos uma relação íntima com Deus. O nível que Deus quer que nós estamos, a oração que Deus mais quer que nós façamos. Mas esta oração primeiro passa pelo primeiro nível, e o primeiro nível se resume em uma palavra direcionada a Deus. Vamos ver se vocês lembram. Essa palavra é? Amém, perdoa-me. E a segunda palavra, o segundo nível é? Muda-me. E agora? Terceiro nível, versículo 13 ao 15. Diz assim Davi: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Isso se resume também em uma palavra: usa-me. 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 A oração do terceiro nível, usa-me, é a oração mais corajosa que um crente pode fazer. Porque quando nós oramos, usa-me, pode ser que Deus leve você para onde você não queria ir. Depois que Jesus ressuscitou, ele esteve diante de Pedro, que o havia negado, e Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu quero que você abra comigo, porque Deus está falando tão forte comigo nesse versículo. Não está no meu esboço, mas o Senhor está falando forte aqui. João capítulo 21, versículo 15. Evangelho de João capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E o versículo 19 acrescenta: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Se você de fato quer ser um seguidor de Jesus, você precisa orar: perdoa-me. Foi assim que Pedro começou. Quando Pedro percebeu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, foi por ocasião da pesca maravilhosa.
Pedro se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Em outras palavras, é o primeiro nível de oração: perdoa-me. No decorrer da sua vida com Jesus, no ministério de Jesus, Pedro algumas vezes acertou e outras ele errou. E ali ele estava sendo trabalhado no segundo nível de oração: muda-me. E finalmente aqui chegou o grande teste de Pedro: tu me amas? Então prove, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Então prove, pastoreia as minhas ovelhas. Tu me amas? Então prove, apacenta as minhas ovelhas. E finalmente o teste final: se tu me amas mesmo, se queres ser usado por mim, saiba que vão te levar para onde tu não queres ir. Deus tem um chamado para você. Ele tem um chamado para a tua vida. E esse chamado não é ficar esquentando o banco da igreja. Deus quer que você continue aprendendo a palavra na igreja, louvando, mas que você se levante e haja. Se envolva na sua obra, faça alguma coisa. Mas Deus está procurando pessoas corajosas, que como Pedro possam dizer, como Davi possam dizer: usa-me. Você sabe como Pedro morreu? Ele foi levado para ser crucificado. E quando Pedro percebeu que iriam crucificá-lo, conta a tradição, que é muito forte, possivelmente verdadeira, conta-se que Pedro, quando começou a ser crucificado, estava ainda deitado no chão, estava sendo colocado cravos em suas mãos. Ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E os soldados maus disseram: nós podemos dar um jeito nisso. E colocaram a cruz de Pedro de cabeça para baixo. Ele morreu de uma forma ainda mais terrível, com todo o sangue indo para a sua cabeça. Você estaria pronto para dar a sua vida para Jesus? Até quando você vai ficar na oração perdoa-me? Até quando você vai ficar na oração muda-me? Entre no terceiro nível. Usa-me, Senhor. Eu quero ser voluntário. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver além de mim mesmo. Eu quero fazer algo por alguém, eu quero juntar um tesouro no céu. Sabe por quê? Porque um dia, não importa quantos anos você viva, quanto dinheiro você ajunte, quanto poder e fama você consiga, um dia, tanto você quanto eu, todos nós estaremos perante Jesus Cristo. Todos nós. E breve é a vida. Eu estava vendo que a expectativa de vida agora do brasileiro foi para 72 anos de idade. E eu parei para pensar, isso significa que se eu viver tudo que um brasileiro tem que viver, eu já cheguei na metade da minha vida. 36 anos. Como passou? Como passou rápido, irmãos. Pense na tua vida. Como passa rápido a vida. Faça que a tua vida tenha valido a pena. Deus te deu os dons. Deus te deu talentos. Faça por merecê-los. Use os teus dons e talentos em favor do teu próximo. Estenda a tua mão e faça alguma coisa por alguém. Dê alegria para quem não tem. Porque a alegria é a única coisa que você pode dar sem ter. Você não precisa ser alegre para fazer alguém alegre.
Mas se você fizer alguém alegre, com certeza você será feliz. Eu não sei quantos aqui têm a coragem de orar desta forma, mas eu incentivo você a ir a um nível mais profundo com Deus. A você não viver mais para si mesmo. E você poder falar para Deus: usa-me, Senhor. Eu tenho dito para Deus: Senhor, já que um dia eu vou ter que morrer mesmo, já que um dia, Senhor, esse corpo carnal terá que descer à terra, Senhor, e o pó voltar ao pó, e o meu espírito voltar para Ti. Senhor, já que um dia eu terei que morrer, este corpo terá que morrer, já que um dia isto vai acontecer, que seja dando a minha vida por Ti, Senhor. Não há morte mais honrada do que esta. Livra-me, Senhor, de morrer de qualquer outra forma, mas que eu possa dar a minha vida por Ti, Senhor. Que a minha vida, Senhor, que o meu sangue, ele venha a ser, ó Pai, aquilo que esteja, Pai, fazendo com que a Tua igreja seja regada e venha crescer, ó Pai. Ore a Deus para que a tua vida seja um exemplo de fé. Que a tua vida seja um exemplo de amor a Deus e amor ao próximo. Que você junte um tesouro no céu, se doando na terra. Ore a Deus: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Um dia eu orei assim, e Deus fez de mim um pastor. Eu tive que abrir mão de casa, tive que abrir mão de família, tive que abrir mão de trabalho. Mas Deus me deu mais do que casa. Deus me deu mais do que um trabalho secular. E Deus me deu uma esposa e filhos maravilhosos. E Deus converteu os meus pais, porque Deus é fiel. Deus escolheu você, para que através de você, toda a tua casa se converta ao Senhor. Diga para Deus: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus.